Salve, salve palestrinos e palestrinas! Hoje tem Palmeiras em campo. Nosso Verdão hoje joga contra o Atlético Mineiro e é um jogo importantíssimo aí para o Palmeiras. O time do Atlético é um time forte, né? Um time bem forte. E o Palmeiras precisa manter a pegada. Nossa, tô com um lábio aqui meio branco. Precisa manter a pegada, precisa vencer esse jogo. Palmeiras e Atlético Mineiro, hoje 26/7, no Nubank Park, mais conhecido como... Agora, mais conhecido, mas o nome real é Nubank Park, antigo Allianz Parque, certo? Informações do jogo, o horário, né, às 19h30, horário de Brasília, no Nubank Park. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vocês vão poder assistir aí na Sport TV e na Premiere, certo? E no final aqui do vídeo, vou trazer uma provável escalação do Palmeiras, do time do técnico Abel Ferreira. Mas antes eu quero falar um pouquinho aqui sobre desfalques do Palmeiras, né? O Verdão tem 9 baixas para hoje. 9 baixas para o jogo de hoje, hein? Vamos lá para os confirmados que estão fora aí, que vão ficar fora do jogo de hoje. Suspensos: Alexander Barbosa, Ramon Sousa e Kelvin levaram o terceiro cartão amarelo. Kelvin é aquelas, né? Não sei se o Gia já tá pronto, mas o Kelvin acaba sendo aí um reforço para nós aí galera, vamos falar a verdade, né? O Kelvin não tem condições de jogar no Palmeiras. É um jogador aí muito fraco. E estão fora também do jogo de hoje por lesão agora, tá? Jefté, cirurgia no joelho. Giai entorce no tornozelo direito. E para também hoje que não joga, mas em fase de transição, Vitor Roque, né? Vitor Roque aí tá em transição, também está fora. E Flaco Lopes, um período aí de férias após Copa do Mundo. Que o jogador aí ficou, né, fora, foi até a final da Copa do Mundo com a Argentina, foram vice-campeões aí. Esses jogadores que eu acabei de falar aqui é certeza que estão fora, ou por lesão, ou suspensos, e transição e férias, certo? E agora a dúvida de jogadores aí que podem reforçar o Palmeiras nesse jogo diante do Atlético Mineiro. Felipe Anderson é dúvida. O jogador tem um edema na coxa esquerda, né? Mas já está em fase ali também final. Pode ser que o Abel relacione ele, mas para ser titular eu acredito que não. Mas aí para segundo tempo, entrar durante a partida. E agora temos alguns retornos importantes aí de jogadores, hein? Alan e Paulinho voltam de suspensão, né? Alan e Paulinho já estão à disposição do Abel e provavelmente serão titulares, né? Isso aí. E não tem nem, eu acho que nem eu tenho que pensar muito, né? Porque o Alan é o titular. Paulinho também estava arrebentando. E ele também está de volta. Abel Ferreira volta ao comando na beira do campo. Abel, hein? Agora vamos ver se você fique aí sem tomar amarelo, sem ser suspenso, porque o Palmeiras precisa de você, Abel. Não dá, né? Mas para ficar fora de tantos jogos aí por suspensão e mas eu entendo que é muito difícil. Se for me colocar no lugar do Abel, se eu fosse técnico ali do Palmeiras, tanta coisa errada, é o nosso técnico, galera, o cara que defende o time. Claro, ele precisa ter uma postura melhor dentro de campo, mostrar equilíbrio, mas é muito difícil, né? Muita coisa errada que acontece ali na beira do campo e o técnico é isso. Vamos falar aqui um pouquinho de notícias do Verdão. Palmeiras mantém partida. Mantém, né? Mantém partida não. O Palmeiras mantém pedida de 35 a 40 milhões de euros por Flaco Lopes. Certo? E também tem a questão do reavalia a venda de Emiliano Martinez após negociação por Danilo esfriar.
E a torcida do Palmeiras aprova o nome de Paredes após Danilo continuar no Botafogo. Paredes, ele joga, aquele jogador que entrou, jogou na seleção da Argentina aí, ele é jogador do Boca Juniors, né? Paredes. E o Palmeiras mira 3 pontos para manter a liderança isolada do Brasileirão hoje, hein? Certo? Com tantos desfalques, Abel deve montar o time com 3 zagueiros e reforçar o meio de campo ali, né? Ele já jogou no último jogo ali com 3 zagueiros, jogou com Barbosa, Gustavo Gomes e Murilo. Murilo foi deslocado mais para a lateral direita. Porém, quem era o Alan? Aquele jogador ali que o Kelvin, aí não dá, né? Hoje o Alan deve voltar, aí fica melhor. O Alan joga ali pela direita. Murilo deve ser ali o jogador que joga pela direita, ou o Fux. Eu acho que vai ser o Fux, né? Aí o Gustavo Gomes fica na esquerda, o Murilo mais pela minha, mais centralizado ali como central, zagueiro central. E o zagueiro que seria um lateral direito, o Fux. Ele já jogou alguns jogos assim. E o Alan faria a ala direita ali com o John Arias na esquerda. Um bom time, hein? Um excelente time. E agora eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre uma provável escalação aí do Palmeiras, né? O Palmeiras joga com 9 desfalques aí, hein? Muitos jogadores aí fora. Alexander Barbosa, Ramon Souza, né? O Kevin tá fora, Jefité também. Agora o Giai, né? O Vitor Roque tá em transição. E o Flaco Lopes fora também, aí é. Mas aí a gente tem as boas notícias também, né? Que é o retorno aí do Alan e do Paulinho. Excelente notícia aí para nós palmeirenses aí. Palmeiras precisa fazer os 3 pontos hoje, né? Vamos lá para uma provável escalação? Bora lá? No gol, Carlos Miguel, Gustavo Gomes e Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, Andréas Pereira e Alan. John Arias e Arthur. Maurício e Paulinho, né? Por que o Arthur? Porque o Piquerez, né? Pode estar. Vai jogar na lateral esquerda e o Arthur pode jogar no meio de campo. Seria uma sacada inteligente aí do Abel, né? Mas vamos ver aí, ó. Tem o Carlos Miguel, Gustavo Gomes e Murilo. E Piquerez, aí mais na frente ali, Marlon Freitas, Andréas Pereira e o Alan, né? Jogando pela direita. Dion Ara na esquerda. Maurício e Paulinho fariam aí o meio de campo. Pode ser também que entre aí o Felipe Anderson, né? Vamos ver aí o que o Abel vai aprontar aí, já que ele retorna ao meio de ao comando aí do time, né? Jogo às 19h30 no Nubank Park, galera. Certo? E é isso. Vamos acompanhar aí o nosso Verdão. Transmissão Sport TV e Premiere. Para todos vocês aí não ficarem perdidos aí, né? Essas foram as principais notícias aí do nosso Verdão agora no vídeo da manhã. E aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, deixe o like, ative o sininho das notificações para vocês receberem todos os novos vídeos aqui do canal do Fabão Palmeirense, certo? Deixe o like que é muito importante também. Me sigam nas redes sociais. Se inscreva lá no canal Central Palestra com o Gabriel. Fico por aqui e hoje é nóis, galera. Avante palestra! Abel, coloca o time bala, hein?